de volta com o nosso podcast A Chave da Virada. Um grande prazer estar de volta com vocês aqui, falando sobre saúde mental e um pouco também de inteligência emocional. Eu sou Eli Braga, eu vou conduzir essa entrevista com minha grande amiga Ana Paula. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Eli? Um prazer estar aqui com você, ainda mais que você me viu crescer nessa É igreja, verdade. né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui conversando. Bater um papo especial sobre saúde mental, não é verdade? Sim. A gente estava falando aqui em office sobre a sua família, o seu pai, o Paulo Lessa, que foi um dos pioneiros aqui da igreja, é um dos fundadores, e a gente sente muita saudade dele, né? Muita saudade. E aí também da nossa querida Varte, né? E seu irmão Eber, que está lá em Santarém. Em Santarém. É um prazer tê-la conosco nesta noite tão especial para a gente falar um pouco sobre desses assuntos da atualidade que tem trazido preocupação, às vezes, para quem sabe que saúde mental precisa começar pelas coisas simples, tranquilidade, né? As coisas do alto. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Ana Paula, você é psicóloga há 16 anos, é um tempinho já, né? Pouquinho, bastante experiência, eu sempre fui psicóloga clínica. Certo. E você é formada pela Universidade da Amazônia, com formação em Psicologia Cognitivo-Comportamental, em CTCC, São Paulo, e pós-graduada em Terapia Familiar e analista de mapeamento do perfil comportamental Profiler, desde 2009 atuando como psicóloga clínica e outras áreas relacionadas. Sim. Olha só. Também faço avaliação dos meninos da Fundação Casa, lá em São Paulo. Olha, aqui é a FASEPA, né? FASEPA, Lá é a casa. Você trabalha também com sócio-educandos lá? Eu faço análise quando eles vão ter aquela saída, né? São maiores de idade, então a gente faz... Eles estão aptos? Sim, aplicamos o teste para a decisão sociedade. Se volta à sociedade ou se encaminha para um presídio, como que vai ser o sistema deles. Olha, que legal. Também especialista e professora na prova de Rorschach. É esse teste que a gente aplica lá. Pela Sociedade Brasileira, que é um exame eficiente na hora de determinar a personalidade de uma pessoa. Olha que interessante. Vamos falar um pouco também sobre isso, né? Bora lá. Mas, Ana, é um prazer ter aqui você, que é especialista nessa parte comportamental. Por que as pessoas hoje em dia querem lacrar tanto? Querem ser felizes lacrando, querem serem famosas nas redes sociais? Boa noite, Eli. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos direto à pergunta, né? A gente vê um movimento muito grande desde que se iniciaram as redes sociais lá do Orkut, né? Que tinham as comunidades, as pessoas querendo aparecerem e serem importantes em algum ponto, porque nosso papel social, né, nas nossas amizades, a gente sempre tem ali, cada um cumpre um papel, um de líder, um mais de acolhedor e tudo. E hoje, com esse boom de Instagram, de TikTok, agora tem o QIFI, tem vários, né, aplicativos e plataformas aí usadas, todo mundo está no holofote. E muitas vezes é para preencher um vazio, que se sentir, às vezes, a pessoa nem sabe que tem aquele vazio e pauta a felicidade naquilo ali. Então, o lacre, né, é assim, da pessoa, poxa, eu quero estar por cima do que alguém já fez, alguma coisa. Sempre quer superar algo do outro. Então, lacração, ela é uma forma de se posicionar por aquilo que você não é? Pode Tentar ser. ser o que você não é? Pode nas ser, redes sociais? porque muitas vezes a gente não encara aquela dor da gente e pauta a nossa felicidade em outras coisas, Sim. Querendo lacrar, aparecer. E quem hoje aparece mais é o mais aplaudido. E aí vem a questão, por que eu quero ser tão aplaudido? A gente se coloca a refletir. E aí é um longo trabalho em terapia. Isso também atinge os nossos queridos irmãos, nossos jovens. E quem é evangélico também lacra? Com certeza, né? Quem é evangélico também lacra, porque hoje em dia a gente tem uma gama de pastores aí, né? O Café com Deus Pai, temos os pastores que falam sobre relacionamentos e falam coisas de uma forma, às vezes, tão chula, né? Sem
pegam trechos bíblicos sem ver o contexto todo da Bíblia. E as pessoas vão seguindo aqueles conselhos, só que sem base para dar suporte para a pessoa seguir adiante a sua vida. Ana, e essas pessoas, especialmente os evangélicos, qual que é a causa deles quererem lacrar, de querer aparecer, de querer ganhar likes? O que falta nessa pessoa? Olha, a gente observa, talvez eu não tenha uma resposta tão profunda porque eu não conheço aquela pessoa, né? Mas no geral, assim, pela análise de psicólogo. No geral, existe uma indústria financeira muito forte por trás disso. Não vou dizer que é empresa XYZ, mas se monetiza muito. Então, quanto mais lacre você tiver, você tem a oportunidade de ser patrocinado por alguém e ganhar dinheiro com aquilo. Então, as pessoas vão atrás disso, do ganho fácil. E quanto mais forte for o meu apelo na internet, mais like e mais impacto afetivo aquilo vai ter para quem assiste, para nós, os espectadores. E isso tem um impacto tão grande que a pessoa começa a viciar naquela fala e vai dando like, vai assistindo e dando ibope para tal tipo de situação. Por que nós... falo nós porque nós temos redes sociais e a gente gosta de colocar uma foto e ver aquelas pessoas amadas curtindo, não é? Por que será que a gente pensa assim? E se a gente coloca uma foto no Instagram e a gente tiver só 5, a gente olha, nossa, por que só 5 pessoas me curtiram? O que está acontecendo? O que acontece com as pessoas quando chegam a esse patamar de pensar assim? A maioria chega nesse patamar de que 5 curtidas ali, poxa, foi tão pouco e fica triste. E nós baseamos a nossa autoestima, estou dizendo no jeito geral, né? No que as pessoas pensam da gente. Às vezes é uma fantasia. Eu imagino, poxa, será que fulano ou tanta gente vão assistir o meu vídeo ou vão ver a minha foto? E eu vou baseando a minha autoestima naquela curtida, naquele like do que as pessoas me veem. Então, é uma fantasia que eu crio na minha cabeça. Sim, então é uma forma de você buscar algo que você, poderíamos dizer assim, você quer buscar algo que você não pode conter em sua vida, você não pode ter em sua vida, que aquilo não é para você. É uma forma de compensar? É uma forma de entender que eu sou amada. Porque quando eu não me amo integralmente, eu vou espelhando no outro. Você já viu aquela fala assim, poxa, eu amo tanto aquela pessoa e eu me enxergo nos olhos dela, porque ela me enxerga inteligente, bonita, que eu me visto bem, que eu tenho um bom trabalho. E será que eu me enxergo desse jeito? Então, a partir do momento que o outro me dá uma curtida ou faz um comentário, eu confirmo tudo aquilo que eu acho que ele pensa de mim e começo a me ver dessa maneira. Mas será que eu sou assim? Será que eu me enxergo desse jeito? Será que eu tenho esse amor próprio suficiente? É claro, né, Eli? A gente está falando aqui de uma forma extrema, que se torna doentio. Porque eu acho que a rede social faz parte do nosso dia a dia e é legal a gente compartilhar momentos, ideias. É um catálogo eletrônico das nossas fotos hoje em dia. Ninguém mais pega álbum. A gente grava ali as nossas fotos. É uma forma da gente também manter, né, as nossas lembranças, as nossas memórias. Eu acho legal. Encontrar contatos que estão distantes, né, há muito tempo. Verdade. Isso facilitou muito o nosso contato. Ainda tem o TDB também, né, que toda quinta as pessoas agora Isso, se lembram de momentos passados, né? colocam. É legal também quando você tem esse objetivo, né, de relembrar memórias, mas quando chega ao extremo de querer fazer as lacrações através nós poderíamos dizer assim, de curso de como vender curso. Hoje em dia, as pessoas tudo querem vender, tudo querem aprender. Por quê? O que acontece hoje em dia? A nossa sociedade está em busca de arranjar uma renda financeira fácil. Certo. E pregou-se muito que se eu vender um infoproduto, que é esse curso,
eu vou ter uma renda maior. E por trás disso vem outra indústria, que é a pessoa que está vendendo curso para vender curso, né? E vender um produto na internet, vender uma caneca. Então, se eu sou importante, se a pessoa me vê como um alvo, como um objetivo alcançável, eu vou querer usar a roupa que tu usa, a tua marca de óculos, o que tu bebe, tudo aquilo que você vive. Então, tudo isso é muito bem pensado pelo marketing, porque eles embrulham todo um produto. E aí a gente vê aquilo e quer. A gente vê aquilo com estrelinhas, com muito brilho, muito glamour, né? E às vezes não é realidade, né? Se a gente pegar marxismo, lá atrás, o fundamento deles, né? É a humanização das coisas e a coisificação dos humanos. Você já viu? Eu quero aquela bolsa porque aquela bolsa vai me fazer sentir bem. Pode custar coisa. Quanto for. Mimimei, né? Da Virgínia. 500 mil reais na bolsa. Agora é a moda mimimei. Mimimei. Então, vou me dar essa coisa cara porque eu mereço. Vou parcelar de trocentas vezes mais um mimimei. Eu não quero saber o valor, quero saber em quantas vezes parcela. E será que aquilo vai me trazer aquele bem-estar? Será que não são os meus relacionamentos hoje que são importantes para mim, a minha convivência social? Será que aquilo não me traz melhores benefícios para a vida, saúde física? Né? Porque melhora o batimento cardíaco, melhora a circulação do coração, aumenta a imunidade, o nosso convívio social, a amizade e os relacionamentos amorosos também, né? Conjugais. Ou será que é uma coisa que vai me fazer melhor? O que adianta eu estar cheia de coisa sozinha em casa? Justamente, a gente está trocando as pessoas por coisas, né? Está humanizando as coisas também. É verdade. E aí a gente chega a ver nas redes sociais as pessoas vivendo de forma... Você até me falou em off, pessoas querendo ser animais, né? Pessoas querendo ser animais. Eu esqueci o nome, mas tem agora de pessoas que se identificam como animais, né? Se veste como animais, vive como animais. Onde chegamos, né? Aonde chegamos. E aí a gente se confunde também, porque a gente não sabe se elas estão fazendo pela lacração ou porque elas se sentem assim realmente. E aí a gente vê, estávamos conversando também sobre o bebê reborn, que é a moda do momento agora, ter um bebê reborn para chamar de seu. Será que as pessoas estão trocando os valores? Tantas crianças precisando, tantas crianças necessitando de uma ajuda, de um carinho, de uma visita, de uma cesta básica. E as pessoas estão aí comprando bebês. Mais de 6, 7 mil reais. Sim. Por que as pessoas chegam a isso? Ao extremismo de dizer que são mães de bebês reborns e querem que elas vivam como crianças, seres humanos. Como seres vivos, né? Seres e levam vivos. até em hospitais agora, Sim. como passando mal. As pessoas, com certeza a gente tem que analisar cada caso, mas falando de maneira geral, elas estão muito carentes ali. Então, elas veem naquele objeto como uma possibilidade de transferir aquele amor, vou colocar entre aspas, né? Porque não é uma pessoa que dizem sentir. Né? Muitas mães que perderam seus filhos, que tiveram abortos por N motivos, estão transferindo para aqueles objetos ali, sem vida, sem nada. E tem pessoas que colecionam. Aí, como colecionador, é diferente. Mas, a partir do momento que eu coloco vida no objeto, a gente já se questiona. Tenta humanizar algo que não é humano, né? Que não é humano. Que não tem alma, né? Com certeza, é uma pessoa que deve ter dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais. Porque, ora, se eu preciso de um objeto de plástico para me relacionar, por que eu não me relaciono com um ser humano? Qual é a minha dificuldade? A gente sabe, já passou um bom tempo da pandemia, mas a gente perdeu um pouco o contato social. Sim. E quem sabe essas pessoas são frutos das consequências da pandemia, dessa inadequação social que nós tivemos aí. E existe muito adolescente agora, são os bebês da pandemia, as crianças da pandemia, com dificuldade de relacionamento. Eles vivem no mundo deles, filhos muito jovens e já com
sintomas depressivos. Muito depressivo, porque é chato sair, porque eles não aprenderam a se relacionar. O relacionamento deles é através do WhatsApp e de outras redes sociais. Então, a interação deles é essa, não é mais no físico. Falta o toque, falta o carinho, falta a conversa. O brincar, o olho no olho, tudo. Olha, eu atendo 2 irmãos e eu acho fantástico. Essa mãe está criando eles sem celular. Okay. E eles são tão evoluídos ali. Até os 14 anos, ela tem uma filha de 18 também, e até os 14 anos, a filha de 18 não teve celular. E as crianças dela hoje, um com 10 e outra com 7, não tem celular. São crianças fantásticas, conversam, se relacionam bem, questionam coisas assim, um vocabulário rico. Sim. Só que essa mãe se empenhou. Sim. Brinca com eles, se dedica, não deixa nas telas nem na televisão. Você lembra nessa época, quando a gente era adolescente, que não existia celular, como era que a gente se comunicava, né? Olha, vou te encontrar ali tal hora. E dava certo. E dava certo. E tinha os telefones... Orelhões. Os orelhões, né? Que a gente ficava com as fichinhas colocando lá e conversava. E não era essa tela, essa quantidade de telas que nós temos hoje, que a gente sofre tanto até na hora de dormir, não é? A gente tem que passar os stories para ver se está tudo certinho. É viciante, não é? Muito viciante. Você falou a palavra certa, é viciante. A questão aqui não é que isso dominou a gente. Na verdade, a gente se deixa dominar por isso. Mas quem é o racional da história? Somos nós. Então, nós deveríamos dominar a tecnologia, só que ela está dominando a gente. E por quê? Porque é viciante, porque nós temos resposta rápida. E o nosso cérebro em si, como órgão, ele obedece a estímulos. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Então, quanto mais resposta rápida eu tenho, mais dopamina eu vou secretar no meu cérebro. E vou sentir o quê? Prazer. Prazer. E quanto mais dopamina eu secreto, quando eu for ter um prazer que não é através da tela, tu acha que meu cérebro vai secretar dopamina? Não. Nós precisamos de dopamina para ter prazer, mas não em excesso. Mas não em excesso, né? Porque senão o meu corpo não vai conseguir produzir o suficiente. É como um vício numa droga normal. Eu vou precisar mais daquilo para sentir mais prazer e eu fico mais tempo. Então a gente tem que fazer o quê? O desmame, igual uma medicação. O certo seria diminuir a quantidade de telas, né? Com certeza. E esse brilho azul da tela, Sim. ele hiperestimula o cérebro. Sério? E aí a gente diz, poxa, eu não dormi direito, mas porque antes de dormir tu estava o quê? Rodando na tela. Rodando. Essa telinha azul, ela parece ser fascinante, né? E é feita para a gente ir passando e vendo, e vai, quando a gente viu, já passou a hora. Já passou a hora de ir trabalhar, já passou a hora de fazer a minha oração, de fazer a minha lição da escola sabatina, de estar com meus filhos, de uma série de coisas, né? E a gente até protela as coisas, não é? Protela. Eu vou até fazer uma pergunta para o público aqui. Eu quero uma aposta de que muitas pessoas, não todas, muitas pessoas aqui devem dormir com o celular embaixo do travesseiro ou do lado, ali naquela mesinha de lado da cabeceira, da cama. Eu acho que sim. E quando abre o olho... Primeira coisa. Pega e fica na tela. E quantas vezes ali, eu, você e muitas pessoas, a gente já pegou só 5 minutos e depois passou 30 minutos. Nossa, quando a gente vê, parece que os algoritmos, eles sabem o que a gente gosta, né? Sabe. E aí vai passando aquilo que a gente gosta, interessante, vai passando quando a gente vê, nossa... Já se passou aí 10, 15 minutos e eu estou naquilo. O algoritmo, ele gosta da gente. Sim. Assim, quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente se interessa por ela, você não se interessa pelo que ela gosta e você não oferece aquilo, compra um chocolate, convida para tomar um sorvete, manda uma mensagem. A IA, ela é programada para isso. Para te satisfazer, para você comprar. É verdade. E quando a gente percebe que... ela mostra na tela algo que você acha muito bonito ou acha muito interessante, acha especial. Aí você fala, nossa, olha, apareceu isso, né? Porque foi feito para tentar lubridiar o nosso dia a dia. As pessoas que passam comando para IA.
Sim. né? Ultimamente eu estou fazendo um MBA em IA para negócios. Então, a gente vê muito desse comando para a gente. Só que, como eu falei, a tecnologia ela é fantástica, só que está sendo mal usada pelos usuários. As pessoas que desenvolvem estão fazendo o que elas querem. Sim. E a gente está sendo comandado por elas. Só que eu tenho que ter o quê? Domínio próprio, que é uma coisa muito colocada na Bíblia, né? Para a gente resistir às tentações e ter o domínio próprio e ter os hábitos saudáveis. Posso, mas não é verdade? Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso. Nem tudo eu posso, né? Tudo é permitido. Então, a gente tem que saber dividir o nosso tempo também nas redes sociais, né? Saber. E, imediatamente, a gente tem que buscar e ensinar para nossos filhos, para nossos amigos, que precisamos dominar a tecnologia antes que ela nos domine. A nosso favor. Sim. Né? Porque existem livros, conhecimento, coisas tão boas ali. Por que eu perco tanto tempo com coisas banais, vamos dizer? Verdade. Vamos falar sobre inutilidade infinita. Hoje em dia, as pessoas... o mundo da inutilidade parece tão encantadora para as pessoas. Ana, por que será que as pessoas inúteis hoje fazem tanto sucesso? Os influencers, né? Com essa inutilidade infinita, por que eles fazem tanto sucesso hoje? Ganham tanto dinheiro, são milionários. Os jogos, eles até indicam os jogos do tigrinho e as pessoas caem na deles. Por que será, Ana Paula? Quando você olha uma pessoa que está ali, bem-sucedida, o que você quer, Eli? Ser como ele. Ser como ele. Usar os carrões, usar as roupas de grife, as viagens, né? Comer em restaurantes caros, é verdade? Usar perfumes caros. O que eu desperto em você? O desejo. E o desejo me motiva, né? Para fazer alguma coisa. E quando uma pessoa que eu desejo ter a vida que ela tem aparece e está tudo bem e está jogando ali e eu quero ser igual, o que eu faço? Eu vou jogar também. Sim. Porque meu cérebro, meu inconsciente, prestem bem atenção, gente, meu inconsciente computou aquela imagem que aparece lá. Na verdade, nem é meu inconsciente, meu subconsciente computou aquela imagem que eu posso chegar àquilo ali jogando aquele joguinho que ele está jogando. Só que é o meu consciente que tem que dominar. Ele, 90%, prestem atenção, 90% das nossas atitudes são dominadas pelo nosso subconsciente, pelos nossos desejos, pelas coisas que a gente nem processa, e 10% do nosso consciente. Só que quanto mais eu uso o meu consciente, mais eu fortaleço ele. Ana Paula, como que eu vou fazer isso? Lendo coisas úteis, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e cuidando do quê? Da minha vida. Porque quanto mais eu olho para a vida do outro, o meu cérebro ele computa uma imagem. Sim. Você diz, mas eu estou consciente. Não. Se você vê só carro vermelho, você nem gosta de vermelho, você começa até a se acostumar com aquilo. A querer comprar, a querer gostar, Isso. Não é? E o meu cérebro é um órgão. Ele só vai mandar um impulso nervoso e os neurotransmissores. Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Mas quanto mais eu exercito o meu consciente, mais eu vou me dominar e ter domínio próprio. Você entendeu como que é a ação? Sim. Quando todas as pessoas entenderem isso e colocarem em prática, a gente vai ter uma vida até mais próspera do que aqueles que estão ali fazendo as coisas inúteis. É interessante. Como que a gente precisa startar as coisas, né? Pegar essas experiências para nós mesmos. A gente já ouve tanto falar, né? De coisas que a gente precisa melhorar, mas a gente não dá a virada. Não pega a chave e dá a virada para mudar, né? Porque a gente gosta de ser, às vezes até ludibriado, ser enganado, né? Gosta de ganhar um like, gosta de ser elogiado, gosta de... Gosta, é muito bom ser elogiado. É uma afirmação daquilo que eu fiz que está certo. Porque Sim. desde pequeno... Você tem filho, né, Eli? Sim, quando dois. seus filhos faziam um desenho bonito, o que tu falava para eles? Nossa, que desenho bonito, né? Então, a gente ensina os nossos filhos que
Se eu te mostro algo, você Sim. elogia. E ele se sente importante, porque a gente quer satisfazer o nosso pai e nossa mãe. Sim. Ai, que roupa bonita. Você gostou? Olha o penteado. Ai, que lindo. Tomou banho. Então, a gente aprende pelo reforço que as coisas são assim. E é bacana também, né? Só que a gente é muito condenado também quando a gente faz uma coisa errada, né? Justamente eu queria falar com você aqui sobre o sincericídio. As pessoas elogiam, né? Mas tem pessoas também que falam a verdade na cara. Isso prejudica muita gente e até prejudica a própria pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Aquele complexo de Cinderela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Porque sincericídio é um problema sério nas pessoas hoje também, né? Que acham que eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar tudo, você é assim, você é assim. Por que, Ana Paula, que as pessoas hoje... Antigamente não se via falar muito de... Ou se havia, não era divulgado. Sincericídio. Sincericídio. Tem pessoas, né? Tem síndromes aí que a pessoa não tem filtro mesmo, né? Alguns níveis de autismo, tudo, mas são outras questões. Mas tem pessoas, você já reparou que quando falam sempre querem ter razão, Sim. né? E nós temos opinião sobre tudo. É óbvio, a gente olha uma coisa, a gente fala, nossa, que sala bonita aqui. Temos opinião sobre tudo. Só que nem tudo eu devo emitir. Então, eu não detenho uma verdade. Eu detenho aquilo que eu juntei de conhecimento e estudo e formo uma opinião. E a minha opinião não precisa ser igual à tua. Só que nós, hoje, tem uma onda aí, queremos convencer o outro de que eu estou certo. Você já passou por isso? Sim. Às vezes a gente cai até no desgaste, né, do relacionamento, de amizades, até com os nossos cônjuges, com os namorados, com os filhos, por achar que a gente tem razão, a gente machuca o outro, né? E a gente não pensa que o outro também tem ideias, tem ideias, tem pensamentos, acha também, né? E a gente vai machucando as pessoas, né? Machuca. E muitas vezes por trás dessa pessoa que eu preciso falar isso, tá uma pessoa insegura. Sim. Uma pessoa que está se escondendo nessa opinião, que quer se afirmar, que quer impor, porque no fundo, ainda é uma criança que não cresceu, é uma pessoa imatura. Então, é preciso maturidade para dizer assim, poxa, eu achei legal a tua opinião, mas eu não concordo. Eu penso assim, 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 e tá tudo bem, porque cada um pensa de um jeito. Ok. Ana Paula, que pena que nós estamos no finalzinho desse episódio. Que pena, mas nós vamos continuar. Vamos continuar. No segundo episódio falando de tudo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre café com Deus Pai, TDAH sem diagnóstico, tudo limpo, nada quebrado, nada faltando. Vamos falar sobre legendários. Todo mundo quer chegar no ideal de vida que estão mostrando pra gente, né? Com certeza, a gente precisa organizar tudo aqui agora para a gente passar para o segundo episódio. Muito obrigado, porque nós passamos aqui esses 30 minutos falando e foi muito legal, Ana Paula, a gente poder, você podendo contribuir aí com nossos telespectadores, a tua experiência de vida, e hoje a gente precisa abrir, né, esses cadeados da mente para que as pessoas conheçam, né, e percam mais a lacração. Eu gostei muito de estar aqui, passa muito rápido mesmo, mas eu vou dar uma mensagem para as pessoas. Certo. Quanto mais eu cuidar de mim, né, ame o próximo como a ti mesmo, mais eu vou amar o outro, porque eu vou me ver como ser humano integral. E comunhão com Deus é essencial, falou tripé, espiritualidade, físico e mental. Então a gente precisa manter esse tripé unido para viver melhor. Ok, muito bem, que legal. Então, pessoal, a gente quer agradecer por esses 30 minutos que a gente passou junto e a gente volta na próxima semana com o próximo episódio do Chave da Virada com a doutora Ana Paula, que está conosco aqui falando sobre inteligência emocional e saúde mental. Até o próximo.